Amém, irmãos? Então vamos começar nossa exposição bíblica. Vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprender a Tua palavra. Obrigado por tudo de bom que o Senhor tem feito para nós. Obrigado pela Tua graça. Obrigado porque Tu és um Pai amoroso. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, discernimento, que nós possamos, Senhor, estar em paz, aprendendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Veja, chegamos à carta à igreja de Filadélfia. Então, assim, existem algumas particularidades. Da mesma forma que Sardes não tem nenhum elogio, Filadélfia, juntamente com Esmirna, não tem nenhuma crítica. São as duas únicas igrejas que, na visão de Jesus, não são criticadas. O termo Filadélfia quer dizer amor entre irmãos. Então existem muitos pregadores que exploram esse sentido da carta. Eu já entendo que o amor entre irmãos, ele tem que ser uma marca da igreja. A gente vê em 1 João, que aquele que ama o Senhor ama o seu irmão. Aquele que ama o Senhor ama o seu irmão segue os mandamentos, porque é uma característica da igreja. Agora, o nome Filadélfia vem do fundador da igreja, da cidade. Ele fundou essa cidade, próxima à cidade de Sardes, ali na Ásia Menor. E ele fez essa cidade em homenagem ao seu irmão. Por isso o nome é Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor entre irmãos. Na Bíblia, a palavra amor, ela é muito mais rica no grego. Por exemplo, no grego tem amor eros, que é o amor entre marido e mulher, a relação sexual. Tem o amor ágape, que é o amor sacrificial de Jesus. Tem o amor filia. Se eu não me engano, são 6 ou 7 palavras para definir amor. E essa palavra filia é o que caracteriza a irmandade da igreja. Isso é uma questão importante, como uma marca da igreja. Porém, aqui no caso, é o nome da cidade. Na verdade, quem fundou essa cidade era pagão. Não conhecia o Senhor, não tinha nenhuma ideia de quem era Jesus Cristo, e fundou a cidade para homenagear o seu irmão. Mas esse termo ficou. E é importante a gente compreender essa verdade sobre o amor entre os irmãos. Mas assim, algumas características que Jesus ele traz aqui, ó. Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Vamos abrir no próprio livro do Apocalipse. Veja, existe uma chave de interpretação bíblica. Lógico, cada autor, cada pregador, ele tem algumas ênfases na interpretação bíblica. Eu, por exemplo, sempre que possível, eu gosto de usar terminologias do livro. Sempre que possível, eu gosto de usar interpretações ligadas ao livro. Então, no Apocalipse, como as coisas se repetem bastante, fica mais fácil de fazer isso. E isso te dá uma linha interpretativa, mais segura. Então, por exemplo, vamos abrir Apocalipse 4, versículo 8. Diz assim: E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Veja que interessante, aqui são seres espirituais. Nós vamos estudar melhor o capítulo 4, que é a visão do trono de Deus. Mas esses seres espirituais, de dia e de noite, proclamam: Deus é santo, Deus é separado, Ele não tem nada com esse mundo pecaminoso, com as coisas erradas. Ele habita em luz inacessível, entendeu?
Ele é separado de tudo isso. Um outro versículo que fala disso, Apocalipse 6, versículo 10. Diz assim: aqui é a voz dos mártires, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, os mártires aqui, que estão debaixo do altar, eles vão receber vestiduras brancas, uma característica da igreja, que são as obras de justiça dos santos, e eles clamam ao Deus santo e dominador, um Deus separado, porém que domina sobre todas as coisas. Então, eles aqui, eles estão clamando da maneira certa, aquele que pode realizar tudo conforme a sua vontade. Um outro versículo, Apocalipse 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Veja que interessante. O Apocalipse anexa a ideia de justiça, santidade e de verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Percebe que são imagens bem claras, bem nítidas. Não é difícil interpretar o que Jesus está querendo dizer aqui. Jesus está fazendo uma separação entre a verdadeira realidade, que é o mundo espiritual, e o mundo que nos cerca, que na verdade vai queimar, tudo vai passar, tudo vai ser julgado. Apocalipse 16, versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são seus juízos. Aqui é muito interessante. Por que eles falam verdadeiros e justos são teus juízos? O versículo 6 desse capítulo explica, olha lá, Apocalipse 16, 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. E quando a gente vê Deus julgando a terra, nós temos que entender que isso não é injusto da parte dele. Na verdade, é consequência das atitudes. Por exemplo, essa peste que a gente está vivendo. Foi Deus que mandou o Covid-19. Aí alguém vai falar: mas irmão, Deus então, ele mandou o Covid-19 e ele matou crentes. Sim, exatamente isso. Porque muitos crentes morreram na praga de Covid-19. Só que a grande diferença é que esses queridos irmãos que partiram já estão com o Senhor. E se você pudesse fazer uma entrevista hoje e perguntar para eles se eles querem voltar para essa vida aqui, tenho certeza que nenhum deles gostaria de voltar. É que na nossa compreensão, nós temos dificuldade de compreender esses aspectos de Deus, de justiça, verdade, santidade, ira. Um outro texto também que nos fala, Apocalipse 19, versículo 2. Repetindo: porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Novamente, gente, o Apocalipse, as pragas do Apocalipse são justiça e verdade de Deus. É necessário que Deus julgue, tem que julgar. Coisa muito séria. Isso explica muita coisa que já acontece no mundo hoje. Tem muita gente sofrendo que está debaixo do juízo de Deus. É uma verdade que nós temos que entender para ver um equilíbrio entre o amor de Deus e a justiça. Mesmo capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem é esse? Jesus Cristo, vindo no Armagedon, no cavalo branco da vitória.
Qual é o nome dele? Está em letra maiúscula, fiel e verdadeiro. Esse daqui é mais uma designação, é mais um dos nomes que a Bíblia dá a Cristo, fiel e verdadeiro. Então eu tenho que compreender. Isso aqui se repete em Apocalipse capítulo 3. Então Jesus aqui está mostrando, olha, a verdade é essa, o caminho é esse, não tem outro caminho. Amém? Vamos voltar no Apocalipse capítulo 3. Se os irmãos perceberam, eu não recorri a nenhuma figura fora do Apocalipse, somente dentro. Nós temos que entender que o Apocalipse tem muitos símbolos. Porém, quase a metade dos símbolos que tem no Apocalipse, o próprio livro explica. E aquilo que o livro não explica, eu tenho que recorrer a algumas outras figuras do Antigo Testamento, no Pentateuco, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, livro de Daniel, livro de Zacarias, nos Evangelhos, mas a grande maioria dos símbolos está dentro do próprio livro. Isso vai fazer toda a diferença que nós vamos dar ao livro na linha interpretativa que eu estou querendo dar aqui para a igreja. Por exemplo, aqui no caso, o cavalo branco. Para muitos bons exegetas e hermeneutas, o cavalo branco é o anticristo. Para nós, o cavalo branco é Jesus, porque eu tenho que seguir uma linha. Essa linha tem que permanecer nela. Amém? Vamos ler o versículo 8. Não. Continuando no 7, olha que interessante. Vou reler. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Gente, o que é essa chave? Aonde eu fui salvo, eles diziam que a chave de Davi é a adoração. Por causa que na época que Davi foi rei, ele instituiu a tenda de adoração antes de haver o templo. O tabernáculo tinha se perdido. Ele instituiu as 24 ordens dos levitas para eles adorarem de dia e de noite diante do Senhor. Foi bacana o que Davi fez? Foi, mas eu acho que essa não é a melhor interpretação. A melhor interpretação da chave de Davi, ela é mais simples do que isso. Eu escolhi 2 textos em especial. Primeiramente, livro do profeta Isaías, capítulo 22. Deixa marcado. Vamos em Isaías 22. Vamos ler o versículo 22. E porei a chave de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. De quem que o profeta está falando aqui? Olha o versículo 20, o que fala: e será naquele dia que chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. O que acontece? Aqui, Deus está honrando Eliaquim. E está dizendo que colocou a chave de Davi. A chave de Davi está ligada à autoridade. Está ligada à autoridade da obra de Deus. Essa é uma ideia que começa no livro do profeta Isaías, vai passar pelo Evangelho de Mateus e vai culminar no Apocalipse. Existe uma chave na mão da igreja. Essa chave é a chave do reino dos céus. Dentro da revelação progressiva, a gente percebe que Deus, na questão da igreja, ninguém pode resistir ao Evangelho. Ninguém, nenhum país do mundo, por mais duro que seja,
Por exemplo, nem a Coreia do Norte hoje é capaz de resistir ao Evangelho. Se você for na Coreia do Norte hoje, Deus está salvando pessoas. Se você for na China hoje, onde eles têm deturpado a Bíblia, ensinado coisas horríveis sobre a Bíblia, Deus está salvando pessoas. Se você for nos países árabes, por exemplo, como o Irã, países como o Paquistão, Deus está salvando gente. Por quê? Jesus dá uma explicação sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17, diz assim. Não, tem que ler o 16. Jesus faz uma pergunta para Pedro, no 15. E tu, que dizes que eu sou? Aí Pedro responde. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse, o 17, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O que acontece aqui? Aqui, primeira coisa, o que é o fundamento da igreja? O Cristo. O Messias, o Salvador. Baseado em quê? Pedro foi uma das colunas da igreja. Às vezes os crentes têm uma dificuldade por causa do papado, eles dizem que Pedro, na igreja católica, eles dizem que Pedro foi o primeiro papa. Isso não é verdade. Mas eu não posso deixar de ensinar a Bíblia corretamente e dizer que a igreja foi edificada em cima do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Entre os apóstolos estava Pedro. E Pedro é figura iminente da edificação da igreja. Tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos, os principais que são falados ali são Pedro e Paulo. Cita Barnabé, cita outros, mas principalmente está falando de Pedro. Cita João. Agora, o que está falando aqui? É importante eu ter essa ideia. O fundamento da igreja, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem é? Jesus. Quem Jesus usou? O fundamento dos apóstolos e profetas. Quem foi um dos principais apóstolos? Pedro. Mas isso não transforma Pedro no Papa. Outro detalhe. Essa chave é o 19. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que acontece, gente? Tem gente que diz que isso aqui é oração de concordância. Quando eu quero algo, eu chamo um irmão, oro junto com ele, estou ligando na terra. Não é isso que o texto está falando. Mateus 16, que fala da disciplina na igreja, explica... Mateus 18, 16 tá com Mateus 18, fala da disciplina da igreja. Quer ver que interessante? Vamos lá, Mateus 18. Vamos ler o 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. É isso aqui. O que acontece? Está ligado à disciplina bíblica, está ligado à autoridade da igreja. Está ligada à autoridade também de oração da igreja, no sentido de que sempre que a igreja orar
de acordo com a verdade bíblica, de acordo com a vontade de Deus, Deus vai executar. Eu não posso, como ser humano, querer decretar o meu bel prazer. Isso, eu lembro, hoje de manhã eu estava lembrando uma pessoa, aquela pessoa era marido de uma pessoa que tinha problemas espirituais. E essa pessoa que tinha problemas espirituais já tinha tido manifestações demoníacas. A gente sabe que essas manifestações demoníacas são fruto da pessoa não nascer de novo. Aí o que aconteceu? A pessoa havia melhorado e num determinado momento houve uma manifestação demoníaca. Aí o marido dessa pessoa, lógico que a gente compreende a situação, a pessoa teve dificuldade de lidar com aquilo e chegou e falou, eu não aceito isso, eu decreto que isso não vai acontecer. Infrutífero. É a mesma coisa que o crente chegar e falar, está amarrado. Sabe, não funciona. Não funciona. É muito melhor falar, olha, Deus tem o melhor para a sua igreja, a vida dos seus filhos está na mão do Deus Todo-Poderoso, Ele já tem um plano escrito, nós confiamos que Deus é bom e que Ele é poderoso para mudar essa situação no momento que Ele quiser. Agora, existe uma autoridade na igreja, a autoridade que nós vamos ver mais à frente, Jesus fala disso, a autoridade do reino dos céus, de proclamar o reino dos céus, de ampliar o reino dos céus, do evangelismo, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Vamos continuar, voltar em Apocalipse capítulo 3. Agora sim vamos ler o versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Gente, essa porta, ela está ligada ao versículo anterior, a chave de Davi. Deus deu uma chave, nós vimos que ele abre uma porta, a porta ninguém fecha. É a chave do reino dos céus. Como que o reino dos céus cresce? Via evangelismo. Veja, o reino dos céus ele tem 3 aspectos. Eu aprendi dessa forma, creio que é uma das boas maneiras de interpretar o reino dos céus. Primeira coisa, toda vez que a Bíblia fala reino dos céus e reino de Deus, é a mesma coisa. O único detalhe é que os evangelistas usam terminologias diferentes. Mas o reino dos céus é assim, primeiro aspecto do reino dos céus, quando você é salvo, o Deus Espírito Santo vem morar no seu espírito. Ali o reino dos céus está no seu interior. Segundo aspecto do reino dos céus, a igreja. Ao ser salvo, você passa a fazer parte do corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça, segundo Efésios 1, do 20 em diante. E o reino dos céus está ali, na igreja. O terceiro aspecto é o ampliar do reino dos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, que é o evangelismo. Quer ver que interessante? Próprio Paulo, quando fala de portas, ele tem 2 textos em Coríntios, muito legais. 1 Coríntios 16, versículo 9. Vamos lá. 1 Coríntios 16, versículo 9. Versículo 8. Às vezes, os irmãos notam que eu leio um versículo anterior. O que acontece é que na referência cruzada aparece apenas o versículo principal. E aí, do momento que a gente enxerga o texto, de uma maneira mais focada, dentro da pregação, aparecem elementos que às vezes lendo 2 ou 3 versículos antes vão enriquecer a explicação bíblica. Então diz assim, 1 Coríntios 16, versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Agora vamos em 2 Coríntios, vamos virar algumas páginas, capítulo 2.
Versículo 12. Quando cheguei a Troade, onde é que fica Troade? Troade é a cidade de Troia, onde tem a lenda do cavalo de Troia. Para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porquanto não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. O que acontece? Em Troia também o evangelismo foi aberto. Uma porta no Senhor. Dentro do princípio de que a Bíblia explica a Bíblia, um dos aspectos da porta do reino dos céus é o evangelismo. Porque a igreja só pode crescer através do evangelismo. Pessoas são salvas segundo a eleição, na eternidade passada, mas elas têm que ouvir a palavra da pregação para serem salvas. Foi assim que Deus escolheu. Amém? Vamos voltar lá em Apocalipse 3. Versículo 9. Deixa eu tomar um gole de água. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Veja, numa outra carta, Deus fala da sinagoga de Satanás. O que acontece? É até uma coisa interessante. Há bem pouco tempo atrás, eu aprendi que os judeus eram isentos de queimar incenso ao imperador. E isso fazia toda a diferença. E a grande luta dos judeus qual era? Era fazer distinção entre eles e os cristãos. A princípio, o governo romano achava que o cristianismo era uma seita proveniente do judaísmo. Só que dentro da história da igreja, os judeus foram os maiores inimigos do cristianismo no início da igreja. Já em Jerusalém, o próprio Paulo assolava a igreja. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Às vezes os pregadores têm medo de explicar isso, porque vão falar que você está sendo antissemita. Não. Veja, Israel é a menina dos olhos de Deus. O Israel étnico, uma coisa importante, judeu não é aquele que nasce em Israel. Aprendi com o pastor Marcos Granconato que você pode ser judeu nascido na Argentina. Você pode ser judeu nascido na Colômbia. Porque judeu é por linhagem de sangue. Você pode nascer em Israel e não ser judeu. Você tem que vir da descendência de Davi, você tem que vir da descendência de Jacó. Você tem que ser descendente de Jacó para ser judeu. Eles são a menina dos olhos de Deus, eles são o povo escolhido do Senhor. Mas isso não muda o fato de que eles foram inimigos da igreja no início de toda a atividade missionária. Depois disso, o governo romano toma o lugar e faz esse trabalho para Satanás. Porque aonde existe igreja, existe uma resistência espiritual dada por Satanás. Quer ver que interessante? Atos dos Apóstolos mostra isso bem claro. Vamos abrir Atos capítulo 13. Bem simples, bem tranquilo. Versículo 45. Versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Versículo 50. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Capítulo 14. Vira uma página. Doeu aqui. Versículo 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que,
Tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Olha que interessante. Judeus. Isso aqui é da propagação da viagem missionária de Paulo. Então eles foram os primeiros inimigos. Eles formam a sinagoga de Satanás. Em Esmirna e em Filadélfia não foi diferente. Agora, o que acontece? A gente percebe na história da igreja, após o bispo Ambrósio, a gente percebe uma tendência de desprezar os judeus. E essa tendência de desprezar os judeus se acentua com a chamada teologia da substituição, ou teologia do pacto, ou aliancismo, onde diz que a igreja substituiu Israel. Dessa forma, existem alguns crentes que não dão a mínima bola para Israel. Como toda teologia leva a uma prática, olha que interessante. A secretária de Estado do governo Barack Obama, se eu não me engano o nome dela é Condoleezza Rice, ou Condoleezza Rice, ela é crente, era crente. Só que ela foi uma das pessoas que trouxe a maior resistência ao governo israelita. Por quê? Porque ela era de uma igreja que cria que Israel foi substituída pelos cristãos. Toda teologia leva uma prática. Veja que interessante, o nosso governo, com todos os problemas que tem, não é um governo perfeito, mas é um governo que honra Israel. Quando aconteceu o massacre, a tragédia de Brumadinho, quem veio ajudar foram os israelitas. Nós temos ótimas relações com Israel. Só o fato de termos ótimas relações com Israel, de retirar o voto da ONU, que era contra Israel, que os governos anteriores tiveram, eu já me encaixo na aliança com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Qual é o nosso papel como igreja? Quando for feito algo errado, você fala, não, isso aqui foi errado. Mas orar por Israel, orar pela salvação dos judeus, pedir que Deus abra os olhos e ir contrário, tudo aquilo que... Veja, na aliança abraâmica, Deus promete a terra. Nos profetas, Deus fala que ia trazer Israel de entre todas as nações para habitar na terra. Aí vai você como povo dizer que aquela terra não é dos judeus. Entende o que eu estou querendo dizer? Você vai trazer juízo sobre você. Trocando em miúdos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: todo país que for a favor de Israel e que nesse voto favorável a Israel fechar com a verdade bíblica, esse país vai ter benefício. Abençoarei os que te abençoarem. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Dentro do nosso Congresso tem deputado comunista, ou comunista disfarçado de progressista, que hoje em dia eles não usam mais o termo comunista, que entra no Congresso com bandeirinha da Palestina, que entra no Congresso com bandeirinha da Síria, que entra no Congresso a favor de... Tem gente no nosso país que era a favor de laços com o Irã, que é um dos países que mais persegue o Evangelho e que é exatamente contrário a Israel. Então nós precisamos tomar cuidado. Isso explica muita coisa de ruim que aconteceu no nosso país. Nós sempre fomos amigos dos judeus. E sempre fomos amigos do resto da descendência de Abraão, que são os povos árabes. Entenda, por exemplo, os iranianos não são de raiz semita. Os árabes são. Então a gente vê na nossa sociedade, por exemplo, o hospital
israelita Albert Einstein. A gente vê na nossa sociedade hospital sírio e libanês. São todos filhos de Abraão. Tanto é que o Brasil goza de excelentes relações comerciais com todos esses países. Eu já vi uma coisa interessante, só no Brasil acontecia isso, sentado no mesmo lugar, um cristão, um árabe muçulmano e um árabe católico. E os três estavam tomando aperitivo e conversando com amigos. E os três iam na casa um do outro. Só no Brasil você vê isso. Aqui no Brasil a coisa mais comum, eu tenho na minha família árabes casados com católicos. E frequentam, os hábitos tudo se misturam, só o Brasil tem isso. Aí chega uma turma metidinha, moderninho, quer destruir isso. E acaba trazendo consequência contra a nossa nação. Isso é muito sério. Isso é terrível. Acaba formando, entre aspas, a sinagoga de Satanás, que aqui já não é. Essa sinagoga que eu estou falando não é bíblica e não é de judeus. Vamos voltar em Apocalipse 3. Lembrando que nós não confiamos em políticos. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Temos uma visão política? Temos. Mas a nossa visão política é Bíblia. Nossa visão política é bendito seja Israel. Nossa visão política, benditos são os valores do reino de Deus. Essa é a ideia. Mas vamos continuar. Apocalipse 3, versículo 10. Diz assim: como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que veio sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Veja, eu vou explicar no fim o versículo 10, mas vou avançar para o 11. Então vamos lá. Versículo 11 fala da coroa. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 22. Só para você ter um exemplo do que Deus está falando aqui. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Versículo 7. Diz assim: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Veja, papel do cristão é guardar o que aprendeu, é guardar a Bíblia. Continuando, versículo 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Coroa fala de prêmio. Coroa fala de reinado. Coroa é uma diferenciação. Mas o próprio capítulo 22, no versículo 20, é o que diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. O que está dizendo aqui? Essas coroas, esse galardão vai ser entregue quando? Vai ser entregue na volta do Senhor. Nós vamos estudar isso, como vai acontecer. É o chamado bema de Cristo, que é o tribunal de Cristo. Voltando no capítulo 3, versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, o versículo 13 é famoso. Atenção às minhas palavras. Tem que ter ouvido para ouvir. Tudo que Deus fala na Bíblia. Qual é o problema da igreja hoje? A igreja quer selecionar. Ela quer ouvir aquilo que agrada os ouvidos. E quer rejeitar aquilo que confronta. Então você tem que ter ouvidos para ouvir. Agora, o vencedor aqui tem a questão do novo nome. Nós vimos isso em outras epístolas. Mas o capítulo 14 de Apocalipse e o 22 me explica melhor isso. Ó, Apocalipse 14, abre lá rapidinho.
Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Veja que interessante, nós vamos estudar o capítulo 14 aqui. Mas aqui está falando de um povo salvo por Deus, já na eternidade, que tem escrito na testa o nome, que é a promessa feita a Filadélfia e feita a uma outra igreja. Agora eu não me lembro se é Tiatira, uma delas também fala de um novo nome. Já vou ver na volta do texto, a concordância vai explicar. Outra passagem, Apocalipse 22 novamente, versículo 4. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Lembra, a Bíblia explica a Bíblia. Isso aqui é propriedade. Está o nome escrito, é propriedade. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nação santa. É isso que Jesus está falando. Amém? Agora vamos voltar em Apocalipse 3 e vamos fazer a exposição do versículo 10, que aqui dá muito leite. Quanto tempo temos de pregação aí, Rodrigo? 41. Beleza, que após a nossa escola bíblica temos o culto. Apocalipse 3, versículo 10 diz assim: como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja, esse daqui é um dos versículos de mais controvérsia de interpretação no Apocalipse. Então vamos ir devagar. Primeira coisa, o que o versículo aqui fala? O versículo aqui fala que os crentes verdadeiros serão livrados na grande tribulação. A hora da tentação que há de vir sobre todo mundo é a grande tribulação. Isso é para o futuro. Isso aconteceu dentro do passado? Sim, martírio, perseguição. Mas aqui existe uma concordância entre os intérpretes que isso aqui é para o futuro. Então, primeira verdade que nós temos que entender: Deus vai livrar a igreja verdadeira na grande tribulação. Ponto. Aqui vão se dividir duas linhas teológicas. Uma, que são os chamados pós-tribulacionistas, que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E no final da grande tribulação, na volta de Jesus, a igreja vai ser transformada. Vão ressuscitar, vão ser glorificados, entendeu? E que vão ser livrados fisicamente dentro da grande tribulação. Existe uma segunda linha teológica, que é o chamado pré-tribulacionismo. Por exemplo, essa primeira linha teológica, quem faz parte dela? Augusto Nicodemos, Luiz Saião, o Franklin Ferreira. Agora, existe uma outra linha teológica que é o chamado pré-tribulacionismo. Quem assistiu a série do Deixados para Trás, do Ladrão da Noite, Arrebatamento 1, 2 e 3, essas séries tão conhecidas no Brasil, elas mostram o pré-tribulacionismo. Um dos argumentos que eles dizem é que o termo aqui usado é para fora de. E aí eles entendem que aqui está o arrebatamento. Na igreja onde eu fui salvo, eles entendiam que aqui era o arrebatamento dos crentes vencedores. Qual é o meu problema com isso? O meu problema com isso é que eu acho que tanto na primeira visão pós-tribulacionista falta elementos. O que os pós-tribulacionistas acertam? Vai haver igreja aqui na grande tribulação e vão ser perseguidos. Só que eu acho que falta elementos para jogar isso aqui dentro. O que os pré-tribulacionistas faltam aqui? Para mim falta o elemento. A descrição, olha, é o arrebatamento.
E por que eu digo isso? Porque existe uma terceira vertente, que eu acho que é muito mais simples. E através dos anos, veja, quando eu fui salvo numa igreja que ensinava o chamado arrebatamento dos vencedores. Só o crente que está firme, que está com a vida em ordem, sobe no arrebatamento, o vencedor. O resto da igreja fica na tribulação e é resgatado na segunda vinda. Aí eu passei por um processo onde eu comecei a ser confrontado com alguns textos que não me mostrava claramente aonde acontece o arrebatamento. E até hoje eu tenho dificuldade, veja, eu tenho um manual de escatologia que é ligado ao pessoal do Seminário Teológico de Dallas, o Charles Riley, um outro teólogo chamado, acho que é Walvoord, outros teólogos, que agora eu não me lembro o nome, que defendem isso, mas para mim me falta um elemento que vai dizer, olha, antes da tribulação vai haver o arrebatamento. E aí eu comecei a pender para uma visão pós-tribulacionista. Só que quando eu encostei desse lado, e principalmente aconteceu isso no ano passado, eu comecei a ser confrontado com outros textos, apresentando os problemas dessa visão que diz que toda a igreja vai ficar. E aí eu comecei a lidar com alguns estudos que começam a ir para a Bíblia de uma maneira simples. E um texto em especial chama atenção. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 7. Esse texto aqui vai falar de dois povos de Deus. Primeiro, do versículo 1 ao 8, que a gente entende que é o povo judeu. E do versículo 9 que eu vou ler, presta atenção. Depois dessas coisas olhei. Apocalipse 7, 9. E eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém. Louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, vestes brancas são cristãos. Nós vamos estudar isso junto. Quem são e de onde vieram? Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Veja, esse texto mostra uma multidão de gente salva. Que veio da onde? Veio da grande tribulação. Como que eles chegaram aqui? Me parece muito simples interpretar que chegaram via arrebatamento. Por causa que é uma grande multidão. Nós sabemos que vão haver os mártires da grande tribulação, que o Apocalipse 20 fala. Mas esses mártires nós entendemos que eles vão ser perseguidos pelo anticristo e vão morrer. A Bíblia é muito clara quando mostra como que é a ressurreição dos mártires no capítulo 20 e como que esse povo chega aqui. Existe uma diferença. E um outro ponto que é interessante, vamos voltar um pouquinho. Apocalipse 6, versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silícia, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. Ao versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes e ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas, e diziam aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O que acontece? O sexto selo é aberto, acontece uma série de catástrofes. E os povos reconhecem que é o juízo de Deus. A partir daí eu tenho um parêntese, que é o capítulo 7. Onde os judeus são selados, é um entendimento que esses 144 mil vão ser judeus salvos da tribulação, porque Deus volta a lidar de maneira mais eficaz contra Israel. Eu acho que isso é verdadeiro. Aqui está falando de judeus salvos. Eles são selados por quê? Para que as pragas não incorram sobre eles. Agora, a partir do versículo 9, tem um outro povo selado, que segundo Efésios é selado com o selo do Espírito, que é a igreja, que é retirada da terra. Então o que eu quero que vocês entendam? Existe uma sequência, existe o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, existem os mártires no quinto selo, e existe um momento que o sexto selo é aberto. O sétimo selo, o conteúdo do sétimo selo é as 7 trombetas, as 7 taças. Aí veja que interessante. Muitos dizem que esses selos vão ser abertos só na tribulação. Por incrível que pareça, isso só me acentua o fato de que o arrebatamento acontece em algum momento dentro da tribulação. Nós entendemos o seguinte, os selos foram abertos já, pelo menos 5. E aquelas pragas, aqueles problemas dos selos vão se acentuar até que o sexto selo seja aberto. E acontece o arrebatamento, dentro das trombetas, a gente não sabe exatamente qual. Entendemos que essa é uma forma mais simples. Por quê? Porque ela mantém o conceito de iminência e de vigilância. Eu não posso tirar. Quando eu vou interpretar Apocalipse, eu tenho que ter algumas amarras. Uma das amarras é o seguinte: o arrebatamento vai acontecer de maneira iminente. De uma maneira que eu não sei o dia nem a hora. Nós vimos isso na última palavra. Mas eu separei um texto, ó. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Versículo 34. Diz assim: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia do Senhor. Os juízos da grande tribulação. Então o que o texto está falando? Olha, vocês igrejas, Jesus está falando isso, orem por vocês. Isso fecha com 1 Tessalonicenses 5, vigiai, vós não sois da noite. Vocês são do dia, para que aquele dia não venha sobre ti como um ladrão. Firme isso junto. Mas o versículo 35 diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Veja que interessante, olha na sua referência aí, Apocalipse 6,17, o que é isso? Voz dos mártires. Apocalipse 7, a multidão está diante de quem? Do trono do Cordeiro e do trono de Deus. É a mesma cena.
Aí o pré-tribulacionista vai falar, ó, tá vendo, irmão, isso aqui é iminente, tá mandando você vigiar. Só que eu tenho que analisar o texto dentro do contexto. Isso é iminente? Sim. Tem que vigiar? Sim. O próximo fato que deve acontecer na história escatológica é o arrebatamento? Sim. Mas vão haver sinais. Olha que interessante. Versículo 25 do mesmo Lucas 21. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade bramando o mar e as ondas. Veja que interessante. Nós não acabamos de ler isso. E os reis da terra clamaram, caí sobre nós, por causa da ira do Cordeiro. No texto que nós lemos, o sol escureceu, o sol não deu a lua escureceu, não, o sol escureceu, a lua ficou como sangue, lá em Apocalipse 6, as ilhas foram removidas. Não parece o mesmo quadro? Mas olha como o texto continua. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O que acontece? Aqui existe uma sequência. Primeiro os sinais, que é o sexto selo. Depois do sexto selo vem as trombetas e as taças, os juízos. Após os juízos, qualquer sequência, vai ser visto no céu o sinal da vida do Filho do Homem. E aí o texto continua, versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que coisas? O próprio capítulo de Lucas, que nós vamos estudar junto, provavelmente, perseguição, falsos cristos, terremotos, pestes, os selos. Então o que Jesus está nos orientando? Quando vocês veem isso começar a acontecer, exultai. A vida do Senhor está se aproximando. Mas olha que interessante, 29. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já brotam. Vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração que tudo aconteça. Passará o céu, a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí vou repetir o 34. E olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Que a gente percebe. Na sequência da narrativa de Jesus, tanto em Mateus, como em Lucas, como em Marcos, a gente percebe uma série de sinais. Que sinais são esses? Tem a ver com os selos que já abriram. Sinais para a gente ver. Nós estamos vendo hoje pestes, como a gente nunca viu. Cristofobia, perseguição da igreja. Seitas e heresias. Aumento de terremotos, é número, é dado. Falsos cristos, falsos profetas. O que a gente tem que fazer hoje? Mantendo o conceito de iminência do arrebatamento. Nós temos que estar orando e vigiando. Aqui sempre fica uma pergunta. Se eu não estiver vigilante, eu subo? Porque o texto, veja, o texto de Lucas me leva a essa pergunta. Vou reler Lucas 21, 34. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida, e que venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Veja, o pós-tribulacionista vai falar, tá vendo? Jesus livrou. Mas ele vai ter que desprezar essa segunda metade que fala, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus hoje está onde?
No céu. Aquela multidão de Apocalipse 7, ela está onde? Diante de Jesus e de Deus no céu. Vieram da onde? Da grande tribulação. Uma outra dificuldade que eu tenho. Eu até entendo, uma divisão didática de tribulação e grande tribulação dentro dos 7 anos. Mas eu não consigo ver um texto que fala 3 anos e meio, tribulação, 3 anos e meio, grande. Eu consigo ver uma coisa chamada grande tribulação. Eu consigo perceber que pela profecia das 70 semanas de Daniel, provavelmente é um período de 7 anos. Embora eu não ingesse isso. Se for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Eu também consigo enxergar que pelas próprias palavras de Jesus, quando abominável da desolação, se assentar no templo e se autoproclamar como Deus, nós devemos ter 3 anos e meio, que também pode não ser exatamente fixo, mas é esse período, que aponta para um período de juízo e perseguição também. Mas o que eu percebo é o seguinte, me parece que a grande tribulação vai começar, nós vamos ver uma grande movimentação na terra, esses sinais vão ser evidentes, esses sinais já estão no nosso meio há alguns anos. E num determinado momento, segundo o conceito da iminência, Jesus vem arrebatar a igreja. A partir dali, todos os juízos são derramados. O 7º selo é aberto. As trombetas são tocadas. As taças são derramadas. A grande prostituta é julgada. E aí Jesus, lá no final, vem juntamente com a sua igreja, que foi arrebatada. Apocalipse 19. Para a batalha do Armagedon. Derrota o anticristo e os reis da terra. E instaura o milênio. Então, depois de tantos anos estudando Apocalipse, hoje, inclusive, estamos adotando isso como visão da nossa igreja. Nós entendemos. Veja, eu não tenho nenhum problema com pré-tribulacionismo e não tenho nenhum problema com pós-tribulacionismo. Porque, como diz o pastor Augusto Nicodemos, nós não podemos ser dogmáticos em escatologia. Porque todos nós ensinamos a mesma coisa. Jesus vai voltar, nós vamos passar a eternidade com Ele, Jesus tem um reino, nós vamos ser glorificados, tudo isso é igual. Só existem visões dentro disso. Mas eu acho, depois de tantos anos estudando, que essa visão de que em algum ponto ali das trombetas acontece o arrebatamento, ela é a visão que menos deixa ponta, sem explicar. É a visão mais simples. E é a visão que conserva alguns aspectos importantes, como, por exemplo, o conceito de vigilância, o conceito de iminência. Como que eu não vou estar vendo o anticristo com o seu sistema 666, independente de marca, independente de identificação. O 666 é muito mais que uma identificação, é um sistema, é uma forma de pensar. O 666 representa negar Cristo, negar a fé cristã. A igreja vai ser inimiga do Estado. É algo amplo, não é apenas um sistema de identificação, embora eu acredite que vai ser um sistema de identificação e controle. Mas é muito mais do que isso. As pessoas, ao aderirem ao 666, elas vão estar negando a Cristo, sabendo que estão fazendo isso, vão estar se alinhando com o regime que persegue a igreja. O que eu entendo? Dentro desse princípio, que é o princípio do princípio das dores de parto, de um período, nós já vamos ter perseguição, já vamos ter um acentuar das pragas, já vamos ter um acentuar dos selos, já vamos ter muita coisa acontecendo, porém não vai ser aberto como quando o anticristo se assentar no templo e se auto-intitular como Deus, a imagem da besta vai falar, o falso profeta vai fazer com que os homens adorem a imagem da besta, e a partir daí adorem o anticristo, e a partir daí adorem a Satanás.
Porque é formada a trindade satânica, Satanás, o falso profeta e o anticristo. A partir dali rasgou tudo. Só que a partir dali, muitos cristãos vão estar sendo salvos após o arrebatamento. Vai ser um período de grande avivamento. Porém, esses cristãos vão ser martirizados, Apocalipse 20, versículo 4. E outros vão estar vivos na vinda do Senhor, que muitos teólogos entendem que é o julgamento das nações, os bodes e as ovelhas. É plausível? É plausível. Esse é um outro ponto crítico da Escritura. Mas uma coisa que eu tenho que entender, me parece bem razoável interpretar, que em algum ponto, provavelmente próximo ao meio do período chamado Grande Tribulação, vai acontecer a retirada dos crentes. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Me parece que dessa forma eu harmonizo melhor os textos. Lembrando, nós temos uma garantia que vamos ser livrados. Nós temos uma garantia que porque guardasse a palavra da minha paciência, porque guardasse a palavra da minha perseverança, em outras traduções, eis que vos guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Temos que estar preparados. Até dentro dessa visão, pode haver uma perseguição no nosso país. Eu imagino, uma visão pessoal minha, que vão haver núcleos de perseguição. Eu imagino que até antes do arrebatamento, a cristofobia vai aumentar, leis contra a igreja vão aumentar. Em alguns lugares do mundo, os cristãos vão passar momentos muito difíceis. Porém, vão haver outros lugares onde vai ser mais ameno. Mas quando o abominável da desolação, que é o anticristo, se levantar, aí generaliza. Aí é em todo canto. Agora, nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer. Por isso que tem que estar vigilante, por isso tem que estar preparado. Tem que estar preparado até para acontecer como aconteceu nessas igrejas aqui. De ser tomada a sua casa, ser tomado os seus bens, você perder seu emprego. Talvez no país que você vive o sistema 666 de controle de crédito já esteja implantado, você não vai conseguir comprar alimentos. Entende essa questão? Eu acho que isso vai ter. Por exemplo, Covid-19, a gente percebe que na Europa as leis de restrições são muito maiores que no Brasil. Covid-19, a gente percebe que na Argentina, nosso país vizinho aqui, tem muito mais restrição do que o Brasil, e que o Brasil tem muito mais restrição que o Paraguai. Isso nos serve de uma amostra, nos dá um entendimento. Você vai na Austrália, é um ponto. Você vai na Coreia do Sul, que tem muito crente, é outra maneira. Você vai no Japão, é outra maneira. Provavelmente, o que a gente chama de princípio das dores de parto já vai acontecer dessa forma. Porque Jesus nos garantiu, nesse princípio das dores, perseguição, falsos cristos, falsos profetas, pestes, epidemias, terremotos, tragédias, tudo isso. Então qual que é o nosso papel? É estar vigilante, em pé, ser testemunha fiel. Me parece que todos os crentes que estiverem vivos vão participar do arrebatamento. Mas a marca de quem é nascido de novo é estar vigilante. Aqui fica uma pergunta para você responder para você mesmo. Bode pode vigiar? Bode, que não tem o Espírito da graça dentro de si, mas que é um carregador de Bíblia, cantador de hino, vai estar atento para os sinais? Isso é algo que você tem que responder. Para mim, só ovelha, levada pelo Espírito da graça, é que vai ter esse coração vigilante e atento. Amém? Vamos orar? Pode encerrar.